pode ter 10, 20, 30, 40. Eu não sei se tem alguém aqui com 50 anos de evangelho. Mas você não tem noção do que ele é capaz de fazer diante de você e em você. Você não tem noção. Nem eu. Nem eu. Quando nós achamos que conhecemos tudo, nós não conhecemos nada, não conhecemos nada. E se nós afirmarmos algum dia que conhecemos tudo, você começa a entender que a partir daí é que você não conhece nada mesmo. O que ocorre é que, por exemplo, nós temos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, nós temos Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são evangelhos sinóticos, que têm uma semelhança muito grande um entre o outro, contando as mesmas histórias consecutivamente, quase todas as histórias. Mas quando você chega no evangelho de João, que não é sinótico, é um evangelho totalmente diferente, mas é o evangelho que fala da divindade. Vai explicar sobre a divindade do Senhor, mostrando que Jesus, como homem, tem os mesmos atributos de Deus. E também provando que ele realiza as mesmas obras de Deus. É por isso que João, ele seleciona em seu evangelho alguns milagres. E por que não falar até de 7 milagres, onde ele vai se autoproclamar, e que me dá o direito de associar ao Êxodo, porque ele vai se autoproclamar como eu sou. Em Êxodo ele vai falar: diga que o eu sou, diga que o eu sou te enviou lá. Mas o João, ele não vai falar diga que o eu sou te enviou lá. Em todo momento ele vai falar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Antes diga que o eu sou te enviou lá. Alguém te enviou lá e diga que é o eu sou. Mas agora ele vai falar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Me faz lembrar que ele, parece-me que ele diz, vocês lembram do eu sou lá no Êxodo? Eu sou está aqui agora. Eu sou esse, 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 eu sou esse e eu sou esse. E o primeiro eu sou de João, que me chama a atenção, está no capítulo 6. E vai escandalizar quem está seguindo ele. Na verdade, quem está seguindo ele são discípulos, digam comigo, discípulos. Uns que já tinham experiências, ainda que algumas atitudes de Jesus conflitassem eles, mas eles já tinham experiência de quem ele era. Mesmo tendo alguns conflitos de que alguma coisa podia ser revelada a mais. Mas já sabia que ele acalmava a tempestade, sim ou não? Mas já sabia que ele acalmava vento, sim ou não? Mas já sabia também que ele multiplicava pães, sim ou não? Multiplicava até pão. Mas eles não sabiam ainda que no capítulo 6 ele não vai revelar-se como aquele que multiplica pão. Mas ele vai se revelar como o próprio pão. No capítulo 6, no versículo 35, me ajuda a pregar, por favor, Marcelo. No capítulo 6, no verso 35, o Senhor vai falar exatamente isto. Em João 6, 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem crê, quem me segue não vai ter mais fome. Oh, irmão, Jesus, ele declara que ele é o pão que desceu do céu, e quem dele se alimenta não terá fome e viverá eternamente. O pão da terra é apenas um símbolo de Jesus. O pão, ele vai falar, vocês comeram o pão que Moisés deu para vocês.
Mas ele vai falar, aquele pão, vocês comem, mas sente fome de novo. Mas eu sou o pão da vida. O pão que alimenta não a carne, mas o pão que alimenta a alma. O pão que sacia a alma. Jesus é aquele que nutre a nossa alma e nos sustenta totalmente, de forma que nós nunca mais teremos fome. É por meio dele que vivemos, é por meio dele que movemos, é por meio dele que existimos, e é por meio dele que nós vamos morar no céu. Nele nós temos a rica e completa provisão. Olha o que eu estou falando. Nele nós temos a completa provisão para o tempo e para a eternidade. Ele é o pão da vida. É por isso que nós vamos usar de vez em quando o termo se alimenta da palavra. Se alimenta da palavra. Se alimenta da palavra. Porque esta palavra testifica de Jesus. E Jesus, ele é o pão da vida. Você tem fome? Venha Jesus. Você tem sede? Venha Jesus. Isaías vai declarar isso, o profeta Isaías vai falar isso. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem fome, venha a mim. Pare de gastar dinheiro naquilo. Olha o que Isaías vai falar. Pare de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Sabe? Naquilo que não sacia a tua fome, que não supre as tuas necessidades. Nós vivemos em um tempo em que quer nos iludir de saciar, de suprir as nossas necessidades de uma forma que só vai abrir buracos para termos necessidade. Por quê? Porque a alma do homem é insaciável. Porque o problema da alma do homem não é o alimento que o mundo oferece. Mas o problema da alma do homem só será saciado em Jesus. É por isso que ele vai falar, eu sou o pão da vida. E é por isso que nós ainda vamos encontrar homens se movendo sobre a terra, querendo suprir e saciar algo na alma que nem ele sabe o que é. Tem gente que achava que era dinheiro, se encheu de dinheiro não resolveu. Achou que era mulher e se encheu de mulher e nada resolveu. Achou que a droga resolvia, se encheu de droga e nada resolveu. E pensou que fosse a bebida e as noitadas, se encheu disso e nada resolveu. Porque o seu problema não é bebida, droga, mulher e dinheiro. O seu problema é falta de Jesus. Você vai comer de Jesus, que alívio. Isaías 55, 2. Você vai comer de Jesus. E sabe o que você vai falar? Caramba, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo? Diga, eu sou o pão da vida. Aí no capítulo 8 ainda de João, Jesus ele vai fazer uma declaração muito forte. Primeiro, ele é o pão da vida. Segundo, ele é a luz do mundo. 8:12. Aqui, deixa aí. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição, que é Jesus, o pão. Jesus, o pão. Meu filho, você pode ir para a churrascaria que você quiser, comer a picanha nobre com alho, Argentina, o que for. Não vamos falar de Argentina. Deixa a Argentina para lá. Mas tu pode comer a picanha que for, filho. Você pode ir nos restaurantes aí, na Barra tem muito, você vai lá e tem lá aqueles caviares, né? Come o caviar, né? No seu rodízio, olha. E o Marcelo ainda ajuda o negócio, né? Você pode comer o caviar, pode comer o que for, tem caviar aí? Hã?
Porque você vai voltar a ter fome. Quantas pessoas no mundo, irmãos, quantas pessoas, está ali o caviar, você já comeu isso? Não? Você já comeu nada? É o mesmo gosto. É o gosto de nada. Ei, escute isso. Tem muita gente por aí que tem condições de fazer isso. De a hora que ele quiser num restaurante da Barra, de a hora que ele quiser nesse restaurante que passa toda hora no comercial lá em São Paulo, mas que continua tendo fome. Eu não estou falando de fome que vai encher a sua barriga e tu vai ficar com aquele barrigão de Papai Noel, não. Eu estou falando de fome na alma. Porque a nossa fome, a fome do homem é lá dentro, irmão, é um buraco que tem. Você já sentiu esse buraco? Eu não sei se eu estou falando com gente que já sentiu esse buraco. Eu estou falando de mim. Eu estou falando que eu, uma época, senti esse buraco. E que nada supria. Podia botar a família perto, podia botar a esposa que eu sempre amei perto, podia botar os filhos perto, podia botar o que quisesse perto. Que não resolvia esse buraco. Só resolveu a hora que eu entrei num lugar como esse e entreguei a minha vida nas mãos do Eu Sou, e Ele supriu, porque Ele é o pão da vida, e a fome que eu sentia não era de nada daquilo, a fome que eu sentia era na alma, e só quem podia resolver o meu problema era o pão da vida. 8:12, em João 8:12, ele vai falar, primeiro eu sou o pão da vida, segundo ele vai falar, falando novamente ao povo, novamente, Jesus quis afirmar no livro de João, realmente, quem ele era, e ele fala novamente, eu sou a luz do, quem me segue nunca andará mas terá a luz da, ei meu filho, primeiro ele vai falar que é o pão da vida, depois ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Isso é forte demais, gente. Luz do mundo. Tu está aqui ainda? Eu vou terminar logo. Tu vai logo ir para casa, ver Fantástico, sabe? Mas vai ser fantástico tu me ouvir aqui. Escute isso. Eu sou a luz do mundo, irmãos. Jesus é a verdadeira luz que tem luz própria. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Você pode dizer isso? Tempo muito complicado? Muito. Não é pouco não, tá? É muito. E nós vamos ver que é um tempo em que a sociedade que nós vivemos não sabe o que é da vida. Você sabia disso ou não? Nós vivemos em um tempo em que a sociedade não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que a corrupção tomou conta. E isso não é de agora, você não pensa só no Brasil. Pensa na corrupção da alma. Eu não estou falando da corrupção que leva dinheiro da Petrobras. Não estou falando dessa corrupção. Essa aí, né, PT saudações. Sabe? Sobre o roubo no Brasil, PT saudações, irmãos. Sabe? Na verdade, eu estou falando da corrupção da alma. Eu estou falando que a sociedade está tão corrupta com o pecado e tão distante da moralidade. É verdade ou não? Nós vemos que tanto a nossa juventude como as pessoas que deveriam ser mais maduras estão desfocadas desse princípio e nessa chamada tão salutar. O que ocorre é que nós ficamos pensando, eu, por exemplo, fico pensando nisso, o que poderia moldar o nosso futuro.
Quando eu pego uma juventude que está sendo massacrada pelo sistema, sabe? E o que nós vemos é uma sociedade em déficit da alma, sabe? Em déficit da cultura, em déficit da relação, no sentido de ter uma vida mudada pelo Senhor. O que nós vemos é uma sociedade tão em trevas, sabe? Uma sociedade, eu digo juventude porque a gente lida com muitos jovens aqui, mas estou falando de uma sociedade geral, que vive mergulhada nas trevas e nós ficamos pensando assim, caramba, o que é que nós podemos fazer? A minha mente, escute, a minha mente fica fazendo assim, borbulhando, irmão. A minha mente fica borbulhando quando eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? E quando eu digo para ajudar, você pode pensar assim, o senhor vai mudar o Brasil? Meu irmão, claro que eu posso não mudar o Brasil. Mas eu moro em um bairro que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar pelo menos o meu bairro. Pelo menos a cidade que eu estou. Eu tenho que acreditar que se eu mudar o Vitor, se eu mudar a Bel, se eu mudar o Leandro, se eu mudar o Gil, Diego, se eu mudar o Vinícius, se eu mudar o Wendel, meu amigo. Pô, se eu mudar o Wendel, eu mudo todo mundo, irmão. O Wendel. Sabe, se eu mudar essas pessoas, eu vou conseguir mudar outros. Se eu conseguir dar luz ao Vitor, é muito legal isso. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga. Apaga a luz, apaga. Apaga, não tem como, né? Bota preto esse negócio aqui. Tem como? 1, 2, 3, 4, 5. Está tudo em trevas, sim ou não? E só eu tenho luz. Mas olha o problema, quando eu acendo a minha luz. Olha aqui, ó, quando eu acendo a minha luz. Quando eu acendo a minha luz, eu consigo iluminar outras pessoas que estão em trevas. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes a luz que eu tenho não tem luz. Eu preciso botar luz na luz que eu tenho. E essa luz vai vir por intermédio da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo e do próprio Jesus. Pode acender para mim? Eu preciso entender que eu tenho luz e que a luz que eu tenho, independente de eu ser um só, eu consigo ajudar quem não tem. Mas o problema é quando eu acho que eu não consigo ajudar. E aí eu me desligo, aí ao invés de andar com a luz acesa, eu desligo ela. Porque eu acho assim, pô, mas não está adiantando. Quem disse que não está? A tua luz está iluminando trevas. A tua luz está ajudando quem está nas trevas. Aleluia! E tem uma coisa, a luz quando chega, as trevas não resistem. Jesus, Ele é a luz do mundo. Sabe por quê? Ele tem luz própria. Ele não deriva de outra luz. Ele é a luz que prevalece sobre as trevas. E ele vai dizer, aquele que me segue, meu Deus do céu, aquele que me segue nunca, diga nunca. Ah, eu queria um eco, diga nunca. Nunca andará em trevas. E quando você chega, as trevas saem, porque há luz na tua vida. Meu filho, minha filha, deixa eu falar um negócio para vocês. Negocia essa luz, não. Não negocia essa luz. O bom é que essa luz não precisa apagar. Outro detalhe, a light não vai cortar. O diabo, irmão, ele deve ter o nome de light. Que ele fica querendo cortar a luz de algumas pessoas. Mas não vai conseguir. Faz brilhar a luz que está em você. Bispo, eu vou falar. Apaga rápido. Às vezes, é só uma ilustração. Apaga aí. Às vezes a tua luz, apaga aí.
Às vezes a tua luz está até brilhando. Amém ou não? Aí o Satanás, às vezes, ele não apaga. Diga, não apaga. Pode jogar alguma coisa assim. Mas hoje é noite de você permitir que o Espírito Santo tire isso. E a tua luz volte a brilhar. A tua luz volte a brilhar. Você pode acender aí para mim novamente? Está entendendo? O diabo nunca vai apagar. Pode jogar alguma coisa e falar, apagou. Falou, Satanás. Jesus hoje vai tirar essa capa de cima. A tua luz vai voltar a brilhar. E tem outra coisa, o inimigo tenta, quando ele joga essa capa, ele tenta te convencer de uma mentira. De que você não tem luz. Ou de que você nunca mais vai voltar a ser o que era. Você nunca deixou de ser. Escuta uma coisa. Ele vai falar assim, ó, nunca mais tu volta a ser o que era. Você fala para ele, eu nunca deixei de ser. Quem te enganou? Fala para ele, quem te enganou, Satanás? Eu nunca deixei de ser, porque ele vai tentar te convencer disso, já era. Nunca vai voltar, mas nunca deixou de ser, irmão. Você só teve alguém que tapou essa luz, e foi ele próprio. Ele é o pai da... Eu vou pular. Já falei da luz. Não, vou pular para outro. Já falei da luz e já falei do... Jesus é o... Primeiro, ele é o pão da vida. Segundo, ele é... faz eco. Primeiro, ele é... Segundo, ele é... Luz do mundo. Eu acho isso forte, irmão. Eu acho isso forte. O mundo jaz no... Mas Jesus é a luz do mundo. Isso é forte demais. Jesus é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Não tem tempo nublado para você. Sabe, quem anda com Jesus, o sol está sempre brilhando, filho. Aleluia. Quem gosta de uma manhã assim, ensolarada, bonita. Oh, Jesus. Ainda mais se morar perto da praia assim, irmão. Ai, Jesus. Vocês que moram tudo perto da praia. A gente mora perto da praia, irmão. Quem mora longe é o paulista. O mineiro. A gente mora tudo perto. Terceiro, João 10:9. Forte. Primeiro, Jesus é o pão da vida. Segundo, ele é a luz do mundo. Terceiro, 10:9. Leiam todos juntos, já bem forte, já. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará. Forte. Forte, pode aplaudir, é forte isso. Hebreus, no seu capítulo 10, eu não lembro agora qual versículo, mas o Marcelo pode achar. Ele vai falar assim, olha, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. Deixa eu falar outra coisa para você. Será que no meio de quase 500 pessoas aqui, será que eu ia pregar só para você? E você só está achando que eu estou pregando só para você porque o Espírito está falando ao teu coração. E a Bíblia vai falar que aquele que ouvir a voz do Espírito não endureça o seu coração. Tá bom? Aí a Bíblia vai falar em João 10:9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Será? Estamos falando de salvação, irmãos. Nós estamos falando de salvação. Ele está afirmando, quem entra por mim será? E outro detalhe, entrará, sairá e encontrará? Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. Tem crente aqui? Existem portas
e você vai afirmar isso. Existem portas, quando o homem entra por elas, não consegue mais sair. Sabe por quê? São portas que o prendem e os conduzem à escravidão. Escraviza. Tem muita gente que entra por essa porta que eu estou falando da escravidão e diz assim, nada me prende. Se não te prende, por que tu não sai? Hã? Nada te prende. Se não te prende, por que você não sai? A verdade, e agora eu vou pregar para você. A verdade é que a porta que é Jesus, ele não te prende mesmo. Você entra e sai a hora que quiser. Mas no mundo, o único problema é que em Jesus você entra e sai, uma hora pode sair, pode não voltar. Mas no mundo, você entra e não consegue sair porque você vira escravo dele. E quem está falando com vocês é alguém que foi escravo do mundo. E eu só consegui sair quando eu coloquei a minha vida nas mãos daquele que podia me arrancar. Porque eu sozinho não conseguiria sair nunca. Eu virei um escravo. Eu fui aprisionado por essa porta. Sabe? Enquanto, Hebreus 3,15, enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso, como no dia da provação. Como na provação. Que eles endureceram o coração. E porque endureceram o coração, ficaram 40 anos no deserto. Então, não deixa o inimigo endurecer seu coração não, tá? Então, quem está falando, voltando na porta, quem está falando aqui, é alguém que foi escravo, que entrou por uma porta que foi muito difícil sair. Ou seja, eu nunca iria sair por mim mesmo. Eu só saí porque eu coloquei a minha vida na mão daquele que tinha todo o poder de abrir aquela porta. Aliás, só ele tinha o poder de abrir aquela porta. Por mim mesmo não sairia. Eu não sei se eu estou falando com mais alguém que foi escravo. Eu não sei. Que eu estou falando com alguém que foi escravo do mundo, que entrou por essa porta do mundo e que foi difícil de sair. Tem gente ainda que fica escravo e morre escravo. Sabe por quê? Porque endurece o coração. Sabe? São portas que conduzem à escravidão, você veja. Quem entra pela porta, que é Jesus, a Bíblia vai dizer, será salvo. Será? Salvo. Entra e sai, tem liberdade. Passa a ser livre. Eu encontrei algumas pessoas que quando eu falava do Evangelho, e você deve ter encontrado isso, que pensa assim, ai, eu vou para a igreja, eu vou me sentir um preso. É verdade. É verdade. Miqueias 2, se não me falha a memória, vai falar sobre isso. Ou Miqueias 7 vai falar sobre isso. Nós viramos presos da esperança. Sabe? Ó, presos de esperança. Somos presos pela esperança. Sabe, você pode estar no problema que for, mas você é preso a uma esperança. Aleluia. Quem entra por Jesus tem rica e plena provisão. Entra e sai e acha pastagem. Primeiro, ele é. Segundo, ele é. Terceiro, ele é. Quarto, João 10, verso 11. João 10, verso 11, a Bíblia vai falar, 11. O eu sou te enviou aqui. Eu sou quem? Eu sou o bom? O pastor dá a vida pelas... Veja, eu sou o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Como pastor, ele entregou a sua vida, ele vai falar assim, olha, ninguém toma a minha vida. Eu acho lindo esse texto. Por quê? Porque eles acharam que estava tomando a vida de Jesus. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou.
A prova disso é que quando Judas vai entregar ele, para ele ser capturado, naturalmente eu fico olhando, está ao vivo? Está ao vivo isso? Não? Então tá bom. É porque ao vivo não dá para eu falar escrachado assim. Mas eu fico olhando às vezes, Judas com aquela cara de otário dele, olhando para Jesus assim, sabe? E ele falando, meu amigo, faz logo o que tu veio fazer. Ou seja, eu já sei o que você veio fazer, faz logo. E ele vai falar, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, voluntariamente. Ou seja, eu vim para isso, e ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, eu morro pelas minhas ovelhas, aleluia! João Batista vai falar isso. Este é o Cordeiro de Deus que arranca, que tira o pecado do mundo. Era necessário ele morrer por nós, mostrando que ele era o bom pastor. Digam comigo, bom pastor. Diga supremo pastor. E detalhe, engano seu se ele te abandonou. Você vai encontrar alguns gnósticos falando sobre isso. Sabe? Jesus não abandonou nada, varão. Ele vai falar isso para os discípulos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está aqui, ele está no seu carro, ele está na sua família, ele está andando contigo, ele está no teu trabalho, ele está na sua faculdade, ele está o tempo todo contigo. E detalhe, tá? A hora que essa trombeta tocar, ele volta para buscar as suas ovelhas, e nós estaremos com ele. Ele vai falar em João 14 para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Talvez os discípulos estivessem agora atormentados, turbados, porque Jesus estava dizendo que deveria voltar para o Pai, que ia morrer, e agora ele vai olhar para os discípulos assustados, temerosos, e ele vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar um lugar, porque para onde eu irei, eu quero levar vocês. E agora, Tomé vai falar, Senhor, para onde tu vais e que caminho é esse? Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Deus já tem um lugar preparado para nós. E tem outra, Ele vem nos buscar, a trombeta vai tocar, as sepulturas de quem morreu em Cristo vai se abrir, e Ele vai só tocar, vai lá, desperta vocês que estão dormindo, vamos embora, chegou a hora de ir para a morada do céu, de ir para as mansões celestiais. E nós que estivermos vivos, seremos arrancados, arrebatados, raptados, tirados com grande força, aleluia! E estaremos, segundo Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, estaremos para sempre com o bom pastor. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Diga eu sou. Primeiro, eu sou horrível. Eu estou aqui cansado. E vocês vão falar, pão da vida. Eu sou? Segundo, eu sou? Terceiro, eu sou? Quarto, eu sou? Acho melhor parar, né? Então continua. Quinto, João 15. Tudo em João 15, verso 1. Ele se revela quem ele é ali. Já era a hora dele ir para o Pai mesmo, ele tinha que se revelar, ele falou, vou falar tudo o que eu sou. Todos juntos, já? E nós somos, vamos continuar, vai 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos.
nós precisamos estar nele. Você me dá mais 5 minutos? Nós precisamos estar enxertado nele, Fábio. Nele, enxertado. Não tem aquelas árvores frutíferas que a gente pergunta assim. A bispa compra muito isso e a gente tem que perguntar, né? Ah, dali é uma jabuticaba. Aí pergunta assim, é enxertada? Já escutou essa palavra? Porque é enxertado, o que acontece? Você sabe o que acontece? Dá mais fruto ainda. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Pô, vai no horto aí e fala assim, eu quero um pé de tangerina. Aí quando ela for comprar, tu fala assim, mas é enxertada? Ela pode falar, não, essa não, a enxertada está aqui. Quando tu olha para a enxertada é desse tamanhozinho, cheio de fruto. Porque ela é Por isso que nós temos que ser enxertados. Você pode ser até uma árvore frutífera, mas se não for enxertado, tu não vai dar fruto. Você precisa ser enxertado em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Para que dê fruto, você precisa estar enxertado. Eu vou falar. Não, vou falar não. Então eu vou falar. Escuta, e tem outra coisa, o enxertado, tá? É assim, um galho aqui, a partir daqui ele é enxertado. Se der qualquer galho aqui embaixo, o que faz, gente? Tem que cortar. Por quê? Porque senão ele atrapalha a dar fruto. Esse aqui que nasceu antes do enxerto, ele atrapalha a dar fruto. Aí tu tem que arrancar. Olha lá, ele está enxertando lá, está enxertando. Nós somos enxertados. Nós somos enxertados. E aí a gente dá mais fruto ainda, mais fruto ainda. Se puder já mostrar uma enxertada pequenininha, cheia de fruto, você vai ver. É bom que aqui ilustra tudo, irmão. A pregação demora um pouquinho, mas é tudo ilustrado. Tem aí uma árvorezinha enxertada, cheia de fruto? Bem, enfim. Por quê? Porque nós dependemos, olha lá, está enxertado. Ó. Nós dependemos de estar nele para dar frutos. Por quê? Porque dele vem a seiva. A vida vem dele. Tem gente, você não vai entender muito isso às vezes. Vai ter gente que vai querer estar perto de você. E às vezes você vai falar, cara, que cara chato. Mas não é chato. É porque ele sabe que de você sai seiva, sai vida. Sai vida. Da hora que... E o diabo faz de tudo para tirar essas pessoas de perto de você. Por quê? Porque ele sabe que enquanto ele estiver perto de você, eles vão ter vida. Aí o inimigo faz de tudo para tirar. Aí começa a mostrar um monte de defeito teu, sabe? Começa a inventar um monte de defeito teu para ele te arrancar de perto de você. Aí quando você menos espera, tu saiu de perto dessa pessoa, tu começou a não ter mais vida. E se você parar para analisar, tu começa a ver isso. Porque enquanto você estava perto de pessoas... A frutífera pequenininha, cheia de fruto, não tem? E aí quando você está perto de pessoas que está em Cristo, diga, está em Cristo. Presta atenção, deixa ele botar ali e presta atenção. Ele vai deixar ali o versículo, ele vai procurar outra coisa. Olha aqui, ó. Quando você está em Cristo, você vai vendo que as pessoas que estão perto de você recebem... É forte ou não é? Você que está em Cristo, quem está perto de você, você vê que ela recebe vida. Mas tem gente, é verdade isso, tem gente que não pode sair de perto de você. E o diabo faz de tudo para arrancá-las. E que quando elas saem, você vê que elas não têm mais vida. Elas só vão passar a ter vida de novo se ela voltar e for enxertada novamente. E reconhecer, eu preciso estar perto dessa pessoa. Isso não é feio não, tá, irmão? O diabo fala que é feio isso, mas não é feio não, tá? Você reconhecer que tem gente na sua vida que te transmite vida. Isso é honroso. E eu vou falar sobre isso na ceia, sobre honra.
pessoas que você precisa honrar, mesmo o diabo não querendo, porque são pessoas que te transmitem vida, pessoas que te ajudam a ter vida, pessoas que te ajudam a crescer, a florescer, a prosperar, sabe? Você vê que tem gente que quando sai de perto de pessoas, elas regridem, mas não reconhece, porque ao mesmo tempo que o inimigo tirou, o inimigo cegou. Estão entendendo? Jesus é a videira verdadeira, diga videira verdadeira. Eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar, é por isso, não deixa, tá bom, eu falo. É por isso que Lucas 19 vai contar sobre a parábola dos talentos. Escute isso rápido. Eu não vou pregar, que senão perde a graça. Mas fala sobre a parábola dos talentos. Ali, o Senhor, Ele dá para 3 pessoas talentos, sim ou não? Só que antes dele dar os talentos, a verdade é que nenhum dos 3 queriam receber talento daquele Senhor. Sabe por quê? Porque eles olhavam aquele Senhor como alguém rigoroso. Aí eles dizem assim, eu não quero que ele seja o nosso rei, mas foi ele que foi rei. Porque Jeremias 3,15 vai falar sobre isso, que é o Senhor que escolhe pastores para a igreja. E às vezes você encontra alguém que é rigoroso. E esse homem rigoroso, ele dá talentos para os 3. Ele dá só para 1? Ele dá para 3. 2 multiplicam. E 1 fala assim, Senhor, como eu sei que tu é rigoroso, eu escondi aqui para te devolver. Por que os 3 não viram isso? Mesmo vendo que o homem era rigoroso, multiplicaram. Só 1 viu e ficou com medo. É assim que o diabo faz. O diabo tenta mostrar algumas coisas nas pessoas que Deus coloca sobre vocês, para querer impedir o crescimento de vocês. Pare de olhar para aquele lado e comece a olhar para o lado bom. Apesar de ser rigoroso, me deu talento para eu multiplicar. Ô meu filho, é quem tem vida. Tem gente que vai entrar na nossa vida, que nós podemos não gostar do jeito, de andar, de falar, de agir, mas nós temos que reconhecer que apesar disso tudo, são pessoas que têm vida e que Deus escolheu sobre a nossa vida, para que tenhamos vida. O nosso propósito, nessa união mística, com homens e homens com Jesus, é que venhamos a produzir muitos frutos. Eu sou esquisito, você também é? Ué, eu sou estranho, você também é. E Jesus pegou e nos uniu para quê? Para a gente estar em Jesus e dar frutos. Pegou um esquisito com outro esquisito e colou em Jesus e falou, dá fruto, filho. É uma coisa mais esquisita que tem. Mas é Ele que faz essas coisas. Aleluia. E quem está de fora fala, caramba, uma coisa esquisita juntou com outra esquisita. Mas nós estamos em Jesus. Um esquisito com outro esquisito, um estranho com outro estranho, um grosso com outro grosso, um fino com grosso. Não importa, todo mundo esquisito. E puf, grudou em Jesus, mas está dando? E o inimigo fica toda hora querendo meter aquela mão dele peluda e cheia de unha. Diz, é do caixão do inferno. Nós temos vida em Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de vida. Ele é o manancial que jorra de graça para o nosso viver. Aquela água que vem do trono de Deus, fala, olha, por onde ela passar vai trazer vida. Aleluia! Jesus é o grande eu sou. É Deus suficiente, autossuficiente. Ele é eu sou, Ele é tudo para nós.
Nós temos vida abundante no eu sou. E chega. Sexto. E chega. Sexto. O primeiro qual é? Segundo? Terceiro? Quarto? Quinto? João 11, 25. Ai, esse é forte. Propositalmente, eu regredi os versículos, tá? Vamos lá para João 11, 25. Olha, vamos lá já. Ah, não quero mais pregar, não. Vou te dar mais uma chance, vai já. Meu Deus do céu. Ele vai agora dizer para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem está vivo e crê em mim, nunca morrerá. Jesus disse para Marta isso em Betânia, sim ou não? Sabe por quê? Sabe por que Jesus vai dizer isso? Pergunte para mim por quê. Porque ele entrou nas entranhas da morte. Ele entrou nas entranhas da morte e ele arrancou o aguilhão da morte, matou a morte ao ressuscitar dentre os mortos, como primícia dos que dormem. Eu estou afirmando o que eu estou afirmando e pronto. Jesus matou a morte. Você pode dizer isso? Verdade. A morte tentou prender ele, mas ela não tinha poder de prendê-lo. Ele vai falar: tira essas patas de cima de mim, que hoje já é o terceiro dia. Aleluia, aleluia. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia. Jesus, ele é aquele que ressuscita e que venceu a morte. Aquele que nele crê não morrerá eternamente. Eu estou falando de morte eterna. Mas ele passou da morte para a vida. Irmão, eu prego em sepultamento com muita certeza do que eu estou pregando. Só dorme. Daqui a pouco o Senhor vai despertá-lo. Aleluia. Daqui a pouco a trombeta. Eita glória! Eita, meu Deus! Todo mundo levantando, irmão. Aleluia! 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 A morte na tua vida, por favor, mais um pouquinho só. A morte na tua vida não tem a última palavra. A morte na tua vida não tem a última palavra. Escute isso. Tragada foi a morte. Repitam isso. Tragada foi a morte. Diga: pela vitória. Acabou. Ela não tem a última palavra na tua vida. Tenham certeza disso. A morte não tem a última palavra na tua vida. E por último, sétimo. Eu até já falei, mas vou falar de novo. João 14, 6. Aliás, primeiro Jesus diz que eu sou. Segundo, eu sou. Terceiro, eu sou. Quinto, eu sou. Sexto, eu sou. E sétimo, eu sou. Sexto. E sétimo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Digam comigo bem forte: caminho, verdade e a vida. Detalhe: eu sou um caminho. Amém? Não? Não tem outra versão que diz um? Na atualizada não diz um? Na NTLH não diz um?
Na King James não diz um. Na NVI está dizendo o, é o em todas. Qualquer versão é o, diga artigo, definido. Acabou. Isso aqui é uma verdade absoluta, meu filho. Olhe para mim, não é relativa, é absoluta. Ele não é um. E quando você ouvir, por favor, me dá uma atenção. Quando você ouvir falando que Jesus, que todo o caminho leva a Deus, você pode afirmar categoricamente. Olha aqui, ó. Você pode afirmar categoricamente. Só mais um pouquinho. Você pode afirmar categoricamente. Pode parar. Esse negócio de todo o caminho leva a Deus, está mentindo. Aí pergunte para ele assim: você crê na palavra de Deus? Crê na Bíblia? E alguém pode falar: creio. Então você não está lendo ela. Jesus não é um caminho. Se ele falasse ali que ele é um caminho, aí eu posso dizer que existiria outros caminhos que levam a... Mas ele não é um, ele é o. Diga único. Isso aí. Ele é o caminho. E ele é uma verdade, amém? Ah, não é uma? Ele é a. Artigo a. E ele é uma... Não. Ele é artigo, você vê, a. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, meu filho, ninguém, nem Buda, nem Maomé, nem ninguém. Nem quem tem dinheiro, nem quem é pobre, nem quem é branco, nem quem é preto. Ninguém. Quem é inteligente, quem é burro, ninguém. Quem é pobre, quem é rico, ninguém. Quem mora na Barra, quem mora em Coimorama, ninguém. Quem tem mansão, quem tem barraco, ninguém. Quem mora na favela, quem mora na cidade, ninguém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Jesus é o caminho por onde nós devemos andar. Ele é a verdade absoluta que devemos crer. E ele é a vida verdadeira que devemos ter e viver. Então, meu filho, eu quero perguntar uma coisa a você. Depois disso tudo, será que vai ser mais uma noite que você vai falar? Outro dia. Depois. Essa mensagem foi pregada para mim e para você. Ele quer te alimentar, te dar a luz. Ele quer fazer você entrar. Ele quer ser o teu bom pastor. Ele quer que você esteja nele para dar frutos. Ele quer que você entenda perfeitamente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, não fique adiando se render a Jesus ou voltar para o caminho dizendo para o diabo, sabe o quê? Basta. Até aqui você brincou. A partir daqui você não brinca mais. E eu estou falando de um Jesus que está aqui. Eu estou falando de um Jesus que quer mudar a tua história. Eu estou falando de um Jesus que te deu talentos para você mudar a história de outras pessoas. Ei, não desperdice o seu tempo e o seu talento lá fora com o diabo. Faz isso não. Escute isso. Escute uma coisa, verdade. São 8h40. Você vai ficar mais 5 a 10 minutos aqui, pronto, e vai para casa. E vai fazer da sua vida o que você quiser. Mas escute uma coisa. Eu também já fui usado pelo diabo. Eu também já fui envolvido com esse mundo. Sabe?